Meus cumprimentos a todos aqueles que me honram com a presença nesta nossa reunião, mais uma vez, virtual, para tratarmos da Lei de Registros Públicos, nesta série Caminhando pela Lei 6.015 de 1973, série que foi idealizada pela registradora Thaís Castelo Branco, do Ceará, e que conta, para a honra minha, com o patrocínio da Arpen, do estado de Goiás, a cujo presidente, o Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, apresento os meus melhores cumprimentos, que estendo por igual a minha estimada amiga, doutora Evelyn Tonioli Valente, assim como, aqui nisto peço licença, para ampliar esse meu cumprimento a todos aqueles juristas goianos que me honram com a audiência, e assim o faço na pessoa de meus amigos, Dr. Rodrigo Barbosa de Oliveira e da doutora Carolina Alice Fleury Neri. Na questão de mais ou menos 15 dias, nós fizemos exatamente a incursão para tratar do artigo 3º da Lei 6.015. E assim o fizemos na página da Arpen Goiás do Instagram. E ao final, eu ainda me lembro bem disso, procedi, embora eu tenha que confessar, eu sou pouco menos que jejuno em questões de uso de meios eletrônicos, mas procedi de maneira adequada. Cliquei na tal exigência de gravar no IGTV, etc, etc. O fato é que não ficou gravado. Então, quando eu soube disso, e para que não se perca a continuidade, me dispus a fazer aqui uma reiteração deste meu pequeno pronunciamento anterior, e quero agradecer muitíssimo à Editorial Lepanto, em particular na pessoa da doutora Amanda Gil, que me cedeu a página do YouTube da Lepanto, para que essa gravação pudesse ser realizada. Muito bem. Nós estamos cuidando, então, do artigo 3º da Lei 6.015. Eu havia dito aos senhores, e reitero aqui, que, na verdade, seria possível tratarmos em rápidas pinceladas do artigo 3º ao artigo 7º em uma exposição muito breve, porque, no fundo, as questões prático-práticas são muito de escassa importância em relação com esses dispositivos. Bastaria ver, eu consultei 3 obras muito interessantes acerca de comentários da Lei 6.015, a do professor Wilson de Souza Campos Batalha, que tem um comentário muito bem feito, é preciso reconhecer, a obra do meu amigo, professor Walter Seneviva, e, igualmente, um trabalho conjunto, elaborado sob a coordenação do professor José Manuel de Rodalvim, do Eduardo Kambler e do Alexandre Clapes, em que o artigo 3º é comentado pelo meu bom amigo, juiz de Horácio Sintra Pereira. E, curiosamente, é muito pouco que se fala do artigo 3º. Muitíssimo pouco. Eu, então, meditei e acho que é chegado o momento em que nós nos detenhamos um tanto nessa matéria para ter uma certa amplitude teórica. A teoria serve muitas vezes para isso, para antecipar questões, para preparar-nos para melhores práticas. E, ao mesmo tempo, para que nós consigamos, por assim dizer, socavar as raízes que levaram à adoção de determinadas regras. E, nesse caso em particular, como veremos ao tratarmos um pouco mais com proximidade o tema do artigo 3º, nós vamos verificar que houve uma certa mudança da realidade, uma certa mudança do mundo factual a que se aplica a norma. E, por isso, com essa mudança, a norma, sem ao todo negar a sua textualidade, acabou se moldando a uma nova realidade das coisas, a uma nova atualização das coisas. Pois muito bem.
A Lei dos Registros Públicos trata deste assunto, como disse, esse artigo 3º, no capítulo 2º de seu título 1º. Título 1º das disposições gerais, capítulo 2º da escrituração, e o primeiro artigo desse capítulo 2º, que se refere à escrituração, é o artigo de que nós vamos tratar hoje, o artigo 3º. Muito bem. Diz aqui o seguinte: a escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Muito bem. Nós vamos tratar aqui só da primeira parte desse dispositivo, da sua rubrica da escrituração e, posteriormente, esta ideia dos livros encadernados, para mostrar como isto se supera e como isso se vai cuidando ao largo do tempo. E vamos deixar o restante do artigo 3º para examinarmos em conjunto com o artigo 4º, que será feito na aula agora de quarta-feira, próxima quarta-feira para o senhor, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 26, dia 28 de outubro. Que será agora dentro de 2 dias. Muito bem. Quando se pensa em escrituração, tem-se a ideia de um escrito, de um texto. E, na verdade, quando a lei foi elaborada, isso no final começou a ser elaborada aí, no final da década de 60 do século passado, início da década de 70, porque essa lei 6.015 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976, mas ela foi datada, data da sua sanção e promulgação, do dia 31 de dezembro de 1973, portanto, 3 anos antes. Como quer que seja, a sua elaboração legística, se fez com as vistas postas no que era próprio desse tempo. Nós estamos falando de um tempo anterior aos recursos informáticos, pelo menos aos recursos informáticos tais como eles se expandiram para o uso da sociedade em geral. Então, o que nós tínhamos, então? Eram, em alguns casos, livros ainda submetidos à escritura manual, ou livros, quando muito, submetidos à escritura mecânica. Quando muito já, nesse período, começaram a aparecer, além das máquinas elétricas, máquinas de datilografia também eletrônicas. Mas, em todo caso, tratava-se no limite de datilografia, escrituração, em que a ideia de escrita estava ligada ao conceito de texto e, por sua vez, ambas as coisas ligadas a um sinal, a uma sinalização, a letra, sinalização gráfica. Esta é a ideia. Pois bem, de lá para cá, nós tivemos uma grande mudança nos meios técnicos. Houve uma evolução muito rápida e muito intensa no campo da tecnologia. E eu queria observar isso, que os autores têm feito a observação, que me parece sensata, de que nós, nas nossas próprias casas, com o uso dos nossos computadores, com o uso do nosso telefone celular, como se diz que de telefone tem bem pouco hoje, nós temos já a união de 3 modos ou espécies distintas de sinais. O sinal gráfico, esse que se elabora por meio de letras, o sinal pictórico, ou visual, que é o que se elabora por meio de imagens, portanto nós falamos em sinais imagéticos, e também o auditivo. Então nós usamos aqui 3 diversos tipos de sinal. E isso já não é só que pode vir a ser utilizado pelos registros públicos. Isso já é utilizado pelos registros públicos em muitos lugares. Não se trata apenas agora de pensar em uma técnica redacional ou de expressão redacional por meio de recursos informáticos. Não. É também a utilização dos meios tecnológicos para
trazer ao próprio registro imagens, trazer ao próprio registro sons. Eu estive na sede do Cinder, em Madrid, isso eu estou falando de 2003, hein? 2003. E lá tive a oportunidade de verificar uma matrícula hipotética, é verdade, porque eles não podem mostrar, ao contrário do que ocorre no Brasil, que a certidão dos registros é inteiramente pública. Na Espanha, que sofreu muito com o terrorismo, as certidões do registro de imóveis são de publicidade reservada. Então eu vi, na verdade, uma matrícula, um folio real hipotético. Ou seja, conjecturado, imaginário, etc. Fictício. Mas o que foi possível verificar é que, além do texto em que se descrevia o imóvel, dando-se, portanto, a indicação do seu proprietário tabular, do registro anterior, de eventuais registros de ônus, averbações de toda a ordem, havia já ali presente uma planta do imóvel, portanto, dando indicação de que havia uma edificação no imóvel, então havia uma planta tanto indicativa da terra nua, como da edificação que ali se encontrava. Além dessa planta, um mapa, ou seja, a localização do imóvel em relação a outros prédios. Não só bastante, a imagem atualizada, ou seja, no momento em que eu estava vendo, simultaneamente a imagem transmitida por satélite, que é uma coisa que nós podemos ver em casa também, não é? E finalmente havia a possibilidade, isso não estava implantado, mas eles sabiam que era perfeitamente possível que isso se lesse. Hoje nós sabemos nos nossos computadores que nós temos recurso de leitura dos textos que aqui acedemos. Portanto, isso é uma coisa simples, que já está bastante, portanto, informatizado. Então, quando se fala em escrituração, como está presente aqui no capítulo 2º, é o título do capítulo 2º, do título 1º da Lei de Registros Públicos, o que nós estamos pensando não é propriamente em textualização, mas é em inscrição. Agora é diferente, porque inscrição significa, ao fundo, sinalização, é dar um sinal. E o sinal pode ser de variada ordem, ou seja, nós podemos ter, por exemplo, uma sinalização gestual, por exemplo, não, ou sim, pronto, temos aí pare, sinalização gestual. Podemos ter uma sinalização oral, ou seja, por meio de som. Quando alguém diz alguma coisa, não pode ou pode, etc. Podemos ter a sinalização por meio de escrito. Também. De maneira que quando a lei fala em escrituração, ela já deve ser entendida, para poder aplicar-se, com essa amplitude, com essa variedade de coisas que afetaram o mundo fático, o mundo dos fenômenos que ocorrem patentemente para os nossos órgãos dos sentidos. Um autor espanhol muito importante, um grande conhecedor do direito notarial, ele próprio foi notário na Espanha, Rafael Núñez Lagos, disse certa vez que a coisa que mais importa para o direito contemporâneo dele, que já era do século passado, era exatamente o problema da existência dos fatos. Porque o direito, uma vez publicado em direito positivo, não é? O direito, por assim dizer, legal, uma vez publicado nos diários oficiais, tem sua existência facilmente comprovável. O problema é a caracterização dos fatos. E os fatos são formalizados, ou seja, são expressados, exprimidos e comunicados por meio de documentos, por meio de escritos, ou, melhor dito, por meio de inscritos. Porque aí vem o tema. A inscrição, ela corresponde, na verdade, à ideia de marcado, assinalado, gravado.
Ou seja, é possível pensar no escrito? É possível pensar no escrito, mas também é possível pensar no não escrito. E, aliás, a própria palavra inscriptum, é interessante ver isso, a palavra latina correspondente à inscrição é um supino, do verbo inscribo. Esse supino, o supino desapareceu, na língua portuguesa não se pode dizer que haja o supino. O supino era uma forma do verbo em latim. Mas inscriptum é o supino do verbo inscribo. E inscribo é composto por in, pelo prefixo in, mais o verbo scribo. Scribo é escrever. Na verdade, aí como está na forma indicativa do presente, primeira pessoa do singular, está dito escrevo. In mais escrevo. E esse in tem frequentemente o sentido de negativo. Então é possível pensar que inscrição é também o que não está escrito, ou ao menos pode pensar assim, o que não está necessariamente inscrito. Então, a escrituração tem a ideia de sinal. E aí entra o tema que me parece importante. O sinal o que é? O sinal é um instrumento expressivo e comunicativo, de variada ordem. Por exemplo, vamos pensar assim uma coisa muito antiga, ou muito primitiva, o sinal de fumaça dos indígenas, os sons de tambores para indicar as danças de guerra dos indígenas, os sinais colocados em grutas que foram localizadas aí por grandes pesquisas arqueológicas. Dessa maneira, a ideia de sinalização é uma ideia de expressão e comunicação. E por que isso é necessário? Porque nós fomos além da nossa individualidade, portanto, aquilo que diz respeito à nossa situação pessoal, somos também integrantes de uma sociedade. Nós temos uma tendência natural de viver em sociedade. E tendo essa tendência natural, ou seja, essa inclinação da nossa natureza para viver em sociedade, nós temos que conviver. Não é mera coexistência isolada, não é uma reunião de solidões, mas senão que é uma convivência intelectual, volitiva e afetiva. Nós, portanto, comunicamos, antes disto, expressamos, por meio de sinais, sejam sinais, volto a dizer, gráficos, visuais, gestuais ou orais, nós expressamos o que nós pensamos, expressamos o que nós queremos, pela vontade, primeiro pela inteligência, segundo pela vontade, finalmente expressamos o que nós sentimos. As crianças, basta ver as crianças como exprimem essas, por meio de palavras, por meio do choro, por meio do riso, os seus sentimentos, as suas necessidades. A vida social explica a língua. A língua é uma forma. A língua é uma forma que serve exatamente para expressar e comunicar fatos. Comunicar fatos externos, muitas vezes, mas também fatos internos. E é graças à linguagem que nós podemos nos comunicar e progredir. Assim recebemos a linguagem dos nossos pais, que nos indicaram como exprimirmos e como comunicar as nossas ideias. Então, o que nós temos? As palavras escritas, ou melhor dito, os sinais de inscrição, sejam gráficos, sejam visuais, sejam orais, sejam gestuais, correspondem, na verdade, à textualização, quando se trata de aspecto gráfico, da palavra oral, do som. Notem, existe uma relação entre o escrito e o som. A escrita nada mais é que o próprio som posto em texto. Existe uma ligação que nem sempre se nota. Por sua vez, a palavra oral corresponde ao que Aristóteles chamou de paixões da alma. Num livro chamado Peri Hermeneias,
Aristóteles fala que as palavras orais correspondem, expressam as paixões da alma. Por paixões aí não se entende só o movimento psicológico que nós conhecemos habitualmente com o nome de paixão, mas sim tudo aquilo que o homem padece. Paixão no sentido de padecimento. Tudo aquilo que o homem padece. Ideias, imagens, percepções, fantasmas da memória, toda a vida do homem do ponto de vista afetivo, etc. Isso tudo corresponde a paixões da alma. E, por sua vez, as paixões da alma refletem ou repercutem, ressonam a realidade das coisas. E isso se exige porque nós vivemos em sociedade. Ora bem, acontece que nós podemos ter escriturações de variado modo. Sabe-se, por exemplo, que no século VIII a.C., havia contratos firmados entre os fenícios e caldeus, perdão, entre os assírios e os caldeus. Um pouco depois, no século posterior, há então aqui documentos e contratos firmados entre fenícios e egípcios. Estamos falando de 6, 7 séculos antes de Cristo. E por que havia necessidade desses documentos? Por que havia necessidade de escriturar ou inscrever alguma coisa? Porque isso faz parte do comércio humano, da necessidade que há de que nós estabilizemos as nossas relações, não só jurídicas, mas também, e muito importantemente, as jurídicas. Quando, por exemplo, Abrão vai adquirir a cova de Macpela para enterrar o corpo de sua mulher Sara, ele pede o testemunho de todo o povo que ali se encontra para que haja alguma forma de estabilizar para as gerações futuras que ele adquiriu aquilo. Por quê? Porque o que faltava ali era a escrituração. O que faltava era a documentação. Que não bastava fazer, era preciso que ela se inscrevesse em algum lugar, pudesse ser recuperada, conservada e recuperada. Mas é que aqui nós começamos a ver que a ideia de escrituração não é só a de expressar e comunicar imediatamente, mas é de expressar e comunicar perseverantemente. Ou seja, permitindo a cognoscibilidade ao largo de muito tempo, o que supõe conservação. Então nós temos aqui expressar, comunicar de imediato e perseverantemente e conservar aquilo que vai ser comunicado. Vejam que entre os egípcios também, nas procissões que se faziam para o culto de um deus pagão, o rei Sol, ou o culto de Ísis, outro tanto, havia a presença de um grande sacerdote que se munia de uma tábua com cera, sobre a qual ele, com um cálamo, tomava nota das principais ocorrências, uma espécie de ata notarial. Porque havia necessidade dessa escrituração. Nós não podemos viver sem essa escrituração. Gerações futuras dependem de saber, muitas vezes, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista científico, de sabedoria e aspectos jurídicos, necessitam saber. E essa documentação precisava ser conservada em algum lugar. Não basta que se documente. Vocês imaginem que num período em que o suporte material da documentação era extremamente frágil, com o uso do papiro, com o uso do pergaminho, caríssimo. O pergaminho era muito caro. E isso se estragava com facilidade. Era tão caro, e havia um elemento humano, também uma causa antrópica de destruição dos documentos, que eram chamados palimpsestos, ou seja, pessoas que escreviam, apagavam o documento anterior e escreviam sobre ele. Hoje tem sido possível recuperar algumas obras. Isso foi interessante porque a história do palimpsesto mostra isso, a importância da escrituração, mas às vezes um certo espírito pouco sensato daqueles que escrituraram sobre documentos antigos. Essa queixa se deve fazer dessa gente valiosíssima dos nossos ancestrais, né, dos nossos
antepassados, aqueles que cuidaram como copistas, a maior parte deles, frades, monges, que passavam a vida copiando, porque frequentemente ao acabar a base material, por assim dizer, primitiva ou virgem, se escreviam sobre textos antigos, isso é exatamente o palimpsesto, e muitas obras se perderam exatamente porque, pelo zelo da religião, mas um zelo um pouquinho aqui desviado, se copiavam textos dos testamentos sobre obras muitas vezes profanas, mas de grande valor, ou mesmo sobre doutrinas religiosas, mas que não consistiam nos textos testamentários. Não só isso, imaginemos que o problema da conservação não era só da elaboração do documento, mas também da conservação do documento. Pensemos na história das cartas partidas, documentos que tinham que ser feitos em várias partes, e às vezes com cortes sinuosos ou cortes dentilhados, para que cada um ficasse com uma parte do mesmo documento, fazia o documento 3, 4 cópias exatas, e se partiam, para que só juntados, o vendedor ficava com um, o comprador com outro pedaço, para se juntar para verificar para a confirmação documental. Então notam que a escrituração presente a ideia de que nós estamos tratando aqui de registros, o que significa sempre também a ideia de conservação, tanto que em Portugal se fala em conservadoria, não é? Em Portugal o conservador é o registrador, o registrador é o conservador, para ficar mais expressiva a ideia. Põe em relevo exatamente o vulto jurídico, o vulto de pacificação que se deve atribuir à ideia de inscrição, a ideia, portanto, de escrituração. Pois, então, em resumo, trata-se de inscrever, sinalizar, expressar, comunicar. E quando se fala que a escrituração será feita em livros encadernados, que nem se falava então em folhas soltas, porque se temia um pouco o uso das folhas soltas. Eu queria contar aqui ao senhor o seguinte, eu não cheguei a testemunhar essa história, mas contou-me isto o meu saudoso amigo, grande conhecedor dos registros públicos, que foi Gilberto Valente da Silva. Gilberto, para quem não conhece, foi um escavador da Lei 6.015. Quando a Lei 6.015 entrou em vigor, havia necessidade de interpretá-la. E era os senhores não imaginam como isso deve ter sido difícil para quem há muitos anos trabalhava na linha de transcrição. Isso é uma coisa, pode-se dizer, quase secular. Que tinha um regulamento, o regulamento de 1939, que era um bom regulamento, sendo praticado diariamente, ter de mudar isso para a ideia do fólio real, e para a ideia da unitariedade da matrícula. Isso provocou, do ponto de vista do registro de imóveis, uma verdadeira tempestade intelectual. E foi então aí que entrou em vigor, entrou em dinâmica, esta grande capacidade intelectual de trabalho que foi a de Gilberto Valente da Silva. E como eu disse há pouco, escavou quase que com as próprias mãos os dispositivos da Lei de Registros Públicos. Então ele me contou certa vez que houve muita resistência em admitir a datilografia, porque a datilografia supunha quase sempre, e era necessário assim, que os livros permanecessem sem encadernação, só eram encadernados depois da elaboração de um certo número de páginas, e ainda assim, quando se admitia isto? Ou seja, alguns nem queriam encadernar depois. Mas, em todo caso, foi uma batalha, porque se achava, e com alguma razão, que era mais fácil fraudar por meio da datilografia em um livro de folhas soltas do que fraudar num livro encadernado. Isso é verdade, isso é bem verdade. Embora eu próprio tenha visto situações em que as folhas do livro encadernado foram arrancadas. Então, nunca deixemos de lado a inventiva humana em matéria de fraude. É sempre possível que nós nos defrontemos com isso em uma situação ou outra. Mas, enfim,
A ideia da encadernação é outra vez garantir o mais possível a conservação, a permanência do que está sinalizado, a permanência do que está inscrito. Muito bem. Note que nós estamos aqui tratando, depois na próxima aula, vai ser no dia 28, nós vamos avançar um pouquinho sobre algo que se considera como questão de fundo. Por algum aspecto não deixa de ser formal, mas é questão de fundo. O tema do idioma, do que escrever, de como escrever. E há outros elementos que cercam a questão da escrituração. Por exemplo, tinta que é usada, tipo de letra que é usada, palavras que podem ou não podem ser usadas, etc. Nós não vamos ver isso adiante. Mas por agora, retenhamos esse aspecto. Escriturar é inscrever, com variedade de sinalização. E quando a lei fala, no seu artigo 3º, que a escrituração será feita em livros encadernados, a ideia que aí está presente é a da segurança. Essa é a ideia, digamos, fulcral dessa primeira parte da norma do artigo 3º. Agora, depois, quando se dispensam os livros encadernados, ainda permanece a necessidade de nós buscarmos alguma forma, algum critério de segurança ou de garantia, que vai depender muito, volto a dizer, dos recursos tecnológicos que venham a ser adotados, que foram ou venham a ser adotados, para garantir isto. Eu certa vez, isso diz respeito ao ponto central, o clave central, que me parece deva ser dito em relação aos registros públicos. Todo esse sistema de garantia, tudo isto, tem uma clave: a fé pública do registrador. Ou seja, a circunstância de que ele tem um testemunho qualificado, uma presunção tal que a veracidade só possa ser afrontada em suas manifestações, desde que estejam cobertadas pela fé pública, é bom que se diga, por via jurisdicional. Tudo mais é meio técnico e, portanto, suscetível, com maior ou menor facilidade, de defraudar-se. Essa confiança excessiva nos meios eletrônicos é própria não só de uma tendência tecnocrática, que é acentuada em nossos dias, não é? Eu vou encerrar aqui a nossa exposição com um pequeno testemunho em que eu tive participação, mas envolve até mesmo uma coisa um pouco mais aguda, que é uma verdadeira religião da informática. Existe, portanto, uma tecnolatria, uma espécie de idolatria da técnica. Ou seja, o culto à técnica, a adoração à técnica, a reverência à técnica, a submissão à técnica, etc. E esquecendo-se que a técnica, de um modo ou de outro, é ainda suscetível de um controle, muitas vezes oculto, anônimo, mas que é humano, e que, portanto, pode levar numa ou noutra direção. A tecnocracia exatamente consiste neste vício de se entregar à gestão política da comunidade, ou das comunidades, porque isso pode ocorrer também no âmbito da empresa, no âmbito de alguns organismos menores, associações menores, entregar a gestão política a gerentes técnicos, a pessoas que têm formação técnica, que visam ao útil e não ao bem, como é exigível das potestades e autoridades que comandam as associações. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui concreto. A doutora Evelyn Tonioli Valente, minha querida amiga, grande titular do registro, a ela cabe dar os critérios a adotar na condução do registro, observada a legalidade.
Não o técnico que cuida lá da parte informática, da parte tecnológica do cartório. Esse coloca meios para que a doutora Evelyn possa exercitar bem a sua função. Ele não pode ditar os fins, não pode gerenciar os fins, ele gerencia meios, faz a gestão de meios. Eu já contei essa história mais de uma vez, ela me impressionou tanto que sempre volto a referir. Eu tive a ocasião de ir a um congresso, ela é muito bem organizado, na cidade de Bento Gonçalves, que eu não conhecia ainda, uma belíssima cidade também. Estive lá visitando algumas adegas, coisa notável. Foi muito bem. No dia em que eu fui falar, antecedido já de uma palestra, uma espécie de tragédia spenglerista, muito bem feita, pelo meu querido amigo, o desembargador Zé Renato Malini, um estimadíssimo amigo e meu compadre, por sinal, mas uma visão trágica, ou seja, um certo exercício de futurologia, mas com uma visão trágica muito bem fundamentada, fundamenta muito bem. Depois dele, então, apareceu ali um técnico, mas muito preparado nessas questões tecnológicas. Então, usando todos aqueles recursos que eu considero recursos de Hollywood, não é? Hollywoodianos. Luzes, reflexos, imagens, sons, Excel, PowerPoint, etc. Aquilo tudo impressiona muito, não é? E com muita habilidade para mexer tudo aquilo. Para de repente concluir o seguinte: se nós usássemos o sistema eletrônico, haveria uma garantia documentária melhor do que se os documentos ficassem guardados em um cartório de registro. Eu tive que concordar, é realmente isto. Se nós guardarmos um documento na nuvem, ele fica melhor guardado, em princípio, do que se nós o guardarmos, por exemplo, como eu faço com os meus votos do tribunal, os meus projetos de voto do tribunal, ficam guardados aqui no meu computador até que eu os leve para publicá-los em sessões da corte. É claro que uma garantia de um sistema maior e que não dependa fisicamente da minha própria máquina, que a qualquer momento pode ter um problema, ainda que eu faça um backup, etc., eu compreendo que haja melhores garantias com sistemas mais amplos. Mas aí acontece que ele com isso exauria a função do notário. Ele estava tratando do notariado. Ele exauria a função do notário. Ele transformava o notário em um mero documentador. Tanto que em determinado momento ele próprio se deu conta, um homem muito inteligente, ele próprio se deu conta do que estava falando, e que estava falando para um público de notários. E aí saiu-se com essa: olha, mas não pensem que o notário já se torne inútil, não. Ele poderá até mesmo, se quiser, assinar o documento, isso dará uma garantia adicional. Vejam, garantia adicional. Ou seja, o notário ia aos poucos perdendo a sua condição, como o registrador também pode perdê-la, condição de jurista, tá? Para transformar-se em um documentador arquivista. E esse é o problema que nós vivemos quando convertemos a escrituração numa técnica de informatização pura e simplesmente. Em que nós, então, substituímos os fins registrais e notariais pelos meios com que se podem atingir esses fins. Então, concluindo aqui essa nossa aula, eu acho interessante porque quem teve a ocasião de ver a outra exposição, provavelmente terá visto que algumas coisas eu consegui aqui repetir, ao menos no essencial, mas boa parte do que estou falando aqui não foi dito na reunião passada, até porque eu não me lembro bem de tudo que eu falei na última das nossas reuniões. Em todo caso, a ideia central é essa mesmo, sobre o tema da escrituração. E nós voltaremos no próximo dia 28 de outubro, que de hoje a 2 dias, eu estou falando aqui no dia 26 de outubro, nós voltaremos a tratar um tantinho desse tema da escrituração
e avançar pelo que dispõe o resto do artigo 3º e mais o artigo 4º da Lei 6.015. E assim eu cumpro a tarefa de reiterar, reproduzir a pequena comunicação que eu havia feito sobre o artigo 3º da Lei 6.015. Quero, uma vez mais, agradecer à ARPEM Goiás, ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente dessa entidade goiana. Agradecer muito a Evelyn Valente, querida amiga, que participou de um livro que eu tive a ocasião de coordenar e agora participará de outro, se Deus quiser. E aos meus amigos Rodrigo Barbosa de Oliveira e Carolina Alice Neri, em cujos últimos 2 nomes eu quero estender a minha saudação a todos aqueles que assistirem a essa nossa pequena comunicação. Muito obrigado a todos, agradeço por fim a Editorial Lepanto pela cessão aqui de sua página para que eu possa fazer a postagem correspondente. Muito obrigado.